Olá, meus queridos amigos, este é o Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada. Eu me chamo Diego Montenegro e hoje nós vamos falar sobre música e confessionalidade. E para que esse papo tenha um bom nível, nós vamos conversar hoje com o irmão Stênio Márcios e o irmão Heleno Montenegro Filho, os quais eu já agradeço aí em nome de toda a equipe pela disponibilidade. E nós podemos aí começar com uma apresentação dos irmãos, começando aí pelo irmão Stênio. Pode falar, irmão Stênio? Pois não. Meu nome é Stênio Márcios, eu tenho um ministério de música com a minha esposa já há 20 anos, com a Selma. Também sou pastor presbiteriano e componho já há muitos anos, tenho alguns CDs gravados. E o nosso ministério é ir aonde quer que nos convidem para apresentarmos as canções e falarmos de música, louvor e adoração. Irmão Heleno, onde vive, o que come, o que faz? Bom, eu sou da terra do Jaraqui, mas como aqui em Boa Vista, Roraima, nós não encontramos comumente o Jaraqui, eu como tambaqui. Me contento com tambaqui. Sou pastor presbiteriano já há 20 anos e sou músico também, músico amador, toco na igreja, sempre toquei desde a adolescência. Sou casado com Elaine e pai de duas meninas, a Ana Luísa e a Cecília. E atualmente também faço parte do Conselho de Música da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde atuo como presidente. E diga-se de passagem, faço parte desse conselho juntamente com o nosso querido Stênio, que também é pastor, que está participando desse podcast. Pois é, você não esqueceu, você lembrou pelo irmão Stênio do cargo dele, mas esqueceu do principal, né? Você é meu primo, né? Pois é, rapaz. Olha só. Que privilégio, né? Pois é, né? Que responsabilidade. Mas os ouvintes podem ter certeza que não tem nada de nepotismo aqui não, todos estão convidados aqui porque tem a ver com o assunto, pode ter certeza. Então, os nossos ouvintes já puderam perceber que o episódio vai ter um bom nível, então eu convido vocês a estar conosco e então vamos para o episódio. Antes de entrar em questões assim, mais detalhadas da nossa pauta, talvez seja interessante abordar um ponto bem básico para, de repente, alguma pessoa que nunca parou para pensar sobre esse assunto da música, sobre a ótica cristã, mas uma pergunta básica seria por que a música na liturgia, no culto cristão? E qual o papel desse elemento cultural, né, da música dentro desse universo cristão do culto, da liturgia, enfim. Uma pergunta muito básica, mas talvez ela possa abrir portas para a gente discutir outras coisas posteriormente. E aí, como aqui para mim está aparecendo sempre o irmão Stênio em cima e o Heleno embaixo, eu vou começar pelo irmão Stênio novamente. Qual a sua visão, irmão, sobre essa questão da música? Por que a música na liturgia cristã e qual o papel dela? Ok. Antes eu queria dizer que há duas vertentes a respeito de música cristã. Há essa a qual nós pertencemos, que é a música confessional, a música litúrgica, e há uma outra vertente que acredita que qualquer coisa que um compositor componha sob a ótica da cosmovisão cristã reformada é música cristã. Eu não vou discutir esse assunto agora, mas como vocês sabem, a música que eu tenho feito esses anos todos, ela é confessional, ela é litúrgica, ela é para ser usada no culto. E por quê? Qual a importância dela ser usada no culto? Porque o nosso Deus
deve ser adorado acima de tudo, acima de qualquer circunstância. O objetivo da nossa vida é adorar ao Senhor Deus, de maneira que a música nos foi ensinada, nos foi dada pelo próprio Senhor para que nós o louvássemos, para que nós manifestássemos seus atributos, a sua glória através de música. Então, além da música no culto, ela ter essa questão da adoração, ela é usada para adoração, ela também é usada para o ensino da palavra. Ela tem uma vertente pedagógica no culto. A música deve ensinar sobre a palavra, deve ensinar sobre a Santa e Bendita Trindade, e então é por isso que nós a usamos no culto, porque ela é um instrumento muito adequado para isso. Lennon? Eu quero trazer uma questão a mais, além de endossar o que o Steiner acabou de falar. A música, ela é um instrumento de fixação também da mensagem na nossa mente. Eu acho maravilhoso como Deus não só criou a música desde os primórdios, né, da humanidade, quando o Senhor criou o homem. Há menção na Bíblia de um homem chamado Jubal, que foi o pai daqueles que tocam harpa e flauta. Então, a música estava presente e depois foi utilizada como elemento do culto e como serva da palavra. Eu gosto muito de pensar assim, a música como serva da palavra. Ela traz essa alegria ao coração do homem, mas ela também conduz a palavra no momento de trazer a aflição, a tristeza pelo pecado, a confissão, a pensar na majestade do Senhor. E então, dependendo do estilo até da música que possa ser utilizada ali, ela vai trazer, ela vai ser serva para ajudar a fixação da palavra. Por isso que a teologia, as escrituras devem estar muito bem elaboradas. Nós vamos, eu creio, falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí, então, ela é serva. Eu penso muito nisso e acredito que tem um papel importantíssimo dentro da liturgia, dentro do culto. E assim, uma vez que a música tem essa função entre outras, de adoração, como vocês mencionaram, a gente fica pensando na música como um elemento fundamental ali, então, da liturgia, do culto. E aí fica a pergunta: quais são as normas, ou se existem normas, direções, norteadores, enfim, para o emprego da música, né, para o uso da música no culto, na liturgia. Se existem essas normas, quais são essas normas? Porque a gente fica pensando assim, a música, a gente pensa, a sociedade pensa em música principalmente como um elemento da cultura, uma manifestação da cultura. Então, será que seria esse o único critério? A música, ela é um elemento da cultura, então a música, ela tem que servir ali como ela tem que refletir a cultura ao redor, ou será que não? A música, ela tem que se adequar para um outro fator que tem mais a ver com o culto do que com a cultura, enfim. Não sei se eu me fiz entender, mas a pergunta geral seria essa, assim, qual critério norteia como nós usamos a música no culto? Bom, eu acredito que existem o princípio regulador do culto, e eu creio que a música, ela nunca deve... Falo a música de maneira geral, ou músico de maneira específica, mas não, eu vou falar da música de maneira geral. Ela deve ser uma música centralizada na obra de Cristo, centralizada na palavra, e ela por causa disso, é importantíssimo a mensagem que ela traz, né? Como Lutero dizia, a música é um sermão em forma de... Aliás, o hino, né, o cântico é um sermão de forma cantada, né?
então, ou seja, centralizado na palavra, na obra de Cristo, tudo aquilo que ele é, e não pode roubar de forma nenhuma a glória do Senhor, né? Ela deve estar a serviço do Rei, a serviço da glória do Senhor. Então, a partir do momento que a música, por exemplo, ela ocupa, ela nem... Se as pessoas escolhem a música, eu quero a música porque ela vai me trazer simplesmente alegria pela alegria, né? Transformando a liturgia numa espécie de show, por exemplo, aí já houve a quebra desse princípio. Aí Cristo não está sendo mais exaltado, aí já pode estar sendo exaltado o eu pode estar sendo exaltado, ou então o músico pode estar sendo exaltado, o estilo musical deve estar sendo exaltado. É claro que, como seres culturais, nós estamos presentes neste mundo, dentro de uma cultura, e que a música que faz sentido para nós, ela tem alguns elementos da nossa cultura, sem dúvida nenhuma. Até porque a cultura, ela nos ajuda a interpretar a realidade. Então, como nós interpretamos os sons, a música. Então, nesse sentido, sim, uma música contemporânea nos ajuda, né? A música que cantamos hoje, o estilo musical não era o mesmo que Jesus cantava com os apóstolos, com certeza não. Mas Deus se revela também ali através desses elementos culturais e podemos se utilizar, mas desde que não se quebre o princípio regulador do culto. Eu creio que mais à frente vamos falar de estilos musicais, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso. Suas considerações, irmão Stênio? Pois não. Bem, essa questão tem duas partes. A primeira, você falou, né? Qual deve ser a forma dessa música? Então, a primeira deve ser observar a questão da letra. A letra deve ser bíblica, ela deve expressar algum assunto que está na palavra de Deus. Mesmo que ela mesmo que você não tenha que usar os textos de maneira literais, né? Você pode dizer o texto, o compositor pode dizer sobre o texto com as suas próprias palavras, mas de preferência ela tem que ter esse cunho, não é, bíblico, teológico. E mesmo que seja, vamos supor, uma oração, uma petição, ou até mesmo confissão, então a gente deve procurar esses estilos no livro de Salmos, que eu acho que é o ideal para a gente fazer esse tipo de canção. Então a letra é uma questão sine qua non que ela seja bíblica e teocêntrica. Quanto à melodia, bem, é verdade que todos nós estamos numa cultura, e embora o evangelho ele seja acultural ou transcultural, ou supra, né, cultural, nós nunca podemos fugir disso. Exatamente, supracultural. Não pode fugir da influência do lugar onde a gente vive. A gente sempre vai ter influência cultural. No entanto, ainda falando em relação à melodia, eu acho que a grande questão é que a melodia ela carrega a dignidade da letra. Como a gente deve cantar canções bíblicas, então a melodia ela deve ter uma dignidade suficiente para carregar essa mensagem da Bíblia, esse ensino. Essa música tem que estar de acordo com a letra. Eu acho que esse é um grande padrão que a gente poderia usar. Assim, em termos quando você falou de dignidade, o que a gente pode, como a gente poderia colocar isso de forma mais objetiva, mais clara? Eu acho que eu estou entendendo. Imagino que eu esteja entendendo, mas assim, para a gente para não restar dúvidas, assim, o que seria o padrão de dignidade da melodia em relação à letra? Se você estiver ensinando na letra sobre a pessoa de Deus, por exemplo, essa letra ela não pode ser acompanhada por uma melodia leve, uma melodia fraca, uma melodia irreverente, uma melodia muito ritmada, porque aí ela sairia do propósito, né? Você está falando sobre um assunto muito importante, que são, por exemplo, os atributos de Deus, ou mesmo se você estiver falando sobre a obra de Cristo, qualquer aspecto da obra de Cristo,
a melodia que vai carregar essa letra, eu uso essa palavra, ela não pode ser leve, ou seja, ela não pode ser saltitante, ela não pode ser uma coisa assim, muito, muito facinha, muito tola. Ela tem que ter um peso, é isso. E a mensagem da Bíblia, ela tem um peso, ela tem uma dignidade, ela carrega, né, assuntos muito importantes. Então a melodia também, ela tem que estar carregando essa letra com essa dignidade, né? Não significa que a gente vai ter que cantar apenas num determinado estilo de música antiga ou de hinos antigos, não, mas, por exemplo, você ensinar sobre a obra de Cristo, né, com ritmos como baião ou deixa eu ver aqui, olodum, não é? Coisas muito ritmadas, eu acho que não combina. Até porque no culto cristão há que se prezar por uma certa reverência, não é? Porque nós estamos na presença do nosso Pai Celeste, sim, mas o nosso Pai Celeste é um fogo consumidor. Então músicas muito leves, muito saltitantes, muito ritmadas em geral, elas não promovem uma boa junção para carregar letras bíblicas, letras teológicas. Elas não contribuem muito para isso. Quero pegar um gancho aí nessa questão. O maestro Parcival Módulo, ele escreveu um artigo muito interessante numa revista teológica do JMC, que é o Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, há alguns anos. Eu nem sei se essa revista teológica ainda existe, ainda está sendo editada, eu não sei. Mas ele escreveu algo bem interessante, que eu queria resumir aqui em impressão e expressão. A música de impressão e a música de expressão. A música de impressão, ela vamos dizer, ela está relacionada ao estilo da música. E a expressão está relacionada à palavra, à mensagem. E aí o que ele coloca, a contribuição que ele faz, é que a palavra, ela tem que estar casada com a palavra, que é a expressão, tem que estar casada com a impressão. Ou seja, se você vai cantar uma música de confissão, o tema dela é confissão. Por exemplo, tem um hino do Inário Novo Cântico, que é um inário da Igreja Presbiteriana, que diz assim: sem sofrimentos te causei, ó Deus. Sem sofrimentos te causei, ó Deus, nós devemos cantar com contrição. Então a melodia será com contrição, o estilo todo dele pede. Não dá para cantar sem sofrimento te causei, ó Deus, em ritmo de samba. Não é que não dê em termos de arranjo, até dá, mas não casa. Vai cantar sem sofrimento te causei, ó Deus, rindo, né? Exemplo fraco tropeçou. Não tem sentido, não faz sentido algum. Então esse é um tipo de música no culto que tem que ser cantada ali para nos fazer chorar de tristeza pelo nosso pecado e nos lembrarmos da misericórdia do Senhor também, e de que Deus é o fogo consumidor. Mas há um cântico, o Stênio falou do cântico, essa questão da dignidade, da majestade. Eu lembrei daquele hino, ao Deus de Abraão louvai, né? Ao Deus de Abraão louvai, ao Senhor. Coloca a música nos coloca a pensar realmente nesse Deus de Abraão. Ou então o hino Castelo Forte, né? Ou Ceifeiros da Seara Santa. Na Castelo Forte, né? Lembrando, fazendo alusão ao dia da reforma que foi recente aí, né? Castelo Forte é nosso Deus. Você canta ali com pujança, com alegria ali, porque a essa melodia e o estilo que ela pede tem que estar casado ali, e isto nos ajuda a fixar ainda mais, porque tem a ver com o que estamos cantando. Agora, falando sobre estilos, claro que nem todo estilo musical ele é adequado à questão do culto. Por exemplo, um rock pesado demais, porque no culto você tem pessoas de idade, você tem
um rock, por exemplo, ou um baião num momento do culto pode nos fazer pensar em outras coisas, dependendo do que não a mensagem do texto dentro do culto, né? Então é preciso, é complexo realmente esse tema, porque ele trata, nos faz pensar exatamente em que momento nós de repente possamos estar, até pessoas bem intencionadas podem estar roubando a glória de Cristo no Sim. culto, escolhendo um estilo que não está, a impressão dele não está casada com a impressão, e por causa disso está sendo quebrado um princípio da glória de Cristo. Então é importante refletirmos sobre isso. Sim. Então essa contribuição eu queria deixar registrado aqui. Procure esse artigo, Impressão e Expressão, né, do maestro Parcival Módulo, que foi o primeiro secretário de música da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ainda hoje está nativa e servindo ao Senhor. Eu falei nessa segunda pergunta sobre normas, porque, e aí acho que os dois mencionaram o princípio regulador do culto, porque assim, os nossos próprios documentos de fé, eles falam disso, né, de como o culto está limitado pela vontade de Deus. Então está lá no capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, e também está nos princípios de liturgia da IPB. Então assim, eu queria que ficasse claro essas regras que vocês mencionaram, né? Foi mencionado aí letra bíblica, a questão de carregar ali o sentido da letra, né? A dignidade da letra, como o irmão Stênio colocou, e por último o Heleno também mencionou a questão de possibilitar o canto coletivo, né? Congregacional, né? Alguns ritmos não vão possibilitar isso. Então acho que esse poderia ser o resumo de norteadores para a gente definir mais ou menos o que cabe aqui nesse contexto do culto. Mas assim, e nesse cenário mais amplo, fugindo aqui do nosso contexto, qual seria a avaliação que vocês, assim, aí já é uma coisa mais pessoal, que vocês fazem do cenário de música cristã geral, tanto brasileiro como internacional, né, a chamada música gospel? Vocês acham, no entendimento de vocês acham que a música gospel ela atende em algum sentido esses critérios que a gente comentou no item anterior? Eu não ouço muito a música gospel, tanto do Brasil quanto do exterior. Eu realmente não conheço muito, porque não me apetece, né? Não me atrai ouvir esse tipo de música. Mas o pouco que eu conheço, que às vezes eu vejo no Facebook, que eu já ouvi, né, durante esses anos todos, eu considero uma música muito leve. E aí acho que você já pegou o meu conceito, né? Já sim. Do que é uma música leve e do que é uma música que tem peso, peso, né? Então, eu acho que esse tipo de canção é muito leve, principalmente na letra, né? A letra deixa muito a desejar na questão que a gente está falando aqui, como tendo a sua base na Bíblia, e os ritmos também, eles não contribuem, eu acho. Porque esse problema do ritmo é assim, seria bom se a gente pudesse louvar a Deus com todos os ritmos, como diz na Bíblia. Acontece que o brasileiro, o latino, ele tem essa descendência da raça negra, não é? E nós temos um sangue quente, nós somos muito dados ao ritmo. E então, nós não conseguimos ouvir uma música ritmada e nos concentrarmos na letra, na mensagem. Automaticamente, o nosso corpo já vai balançando com aquele ritmo também, a gente já vai tendo vontade de dançar, não é? E isso me parece que tira um pouco a concentração da gente, né? Porque é muito fácil, né?
essa parte da gente, do corpo, desviar o propósito da adoração e fazer com que a gente fique só no balanço rítmico, né? Então seria bom se a gente pudesse passar por todos os ritmos para louvar a Deus, mas isso não dá resultado nas nossas igrejas. E eu digo isso porque eu já tentei alguns ritmos, como por exemplo, eu tenho uma canção que é um shot, que fala sobre a volta de Cristo. Eu precisei parar de cantar essa canção, porque toda vez que eu a cantava, as pessoas começavam a se mexer, e houve um culto em que 2 ou 3 casais se levantaram e começaram a dançar o ritmo de shot. Então eu entendi, aí eu entendi que realmente eu gostaria de fazer sambas, eu gostaria de fazer baiões, eu gostaria de passar por todo o leque dos ritmos brasileiros, mas a minha experiência é que não dá certo, é um tiro no pé, porque em vez das pessoas se concentrarem, em vez de elas se elevarem num culto racional, elas terminam se entregando apenas à batida do ritmo e à dança e tal. Então isso não dá certo, né? E para mim a música gospel é isso, é uma música que vai muito por essa questão do ritmo, é uma música muito sentimentalista e de letra extremamente pobre no que diz respeito à Bíblia e teologia. É claro que há exceções, ou exceção, talvez porque são tão poucas, né? Mas, de maneira geral, é isso que eu penso. E aí, Helena? Olha, eu conheço o Stênio há algum tempo, eu acho que ele conseguiu pegar até leve na avaliação dele, né? Porque a gente já conversou mais no nível pessoal e realmente é assim, nós vivemos numa época de uma pobreza, não só no meio da igreja de maneira geral, uma pobreza cultural no mundo, né? Porque eu fico pensando, não faz muito tempo, né? Eu tenho 46 anos, então quando eu era adolescente a gente ouvia algumas músicas que hoje em dia são impensáveis. Eu ouvia no rádio que eu fico pensando, como é que a gente ali há cerca de 30 anos ou 30 e poucos anos nós ouvíamos um tipo de música que hoje não toca mais nas rádios, que era uma MPB mais sofisticada, algo assim. E isso é um fenômeno mundial, há um empobrecimento cultural no mundo, em termos de letra, de qualidade, de execução, de beleza artística, estética. E isso eu considero o mundo entrando na igreja, entendeu? Esse mundanismo que faz parte dessa cultura geral tem entrado por meio dessa chamada música gospel, que tem invadido. É uma música sem conteúdo, rasa, rasteira, uma música que tenta colar como chiclete, sem história. E não vou generalizar, mas muita gente faz só pelo interesse pelo interesse meramente comercial, sem o interesse da adoração. Boa parte dos nossos bons compositores, eu considero, né, como o próprio Stênio, que está aqui conosco no podcast, e outros que poderíamos mencionar aqui, são cantores que nós chamamos assim, então, não estão no mainstream, né, estão meio que quase que offline. Por quê? Porque vou colocar entre aspas aqui, né? Esse mercado não gosta dessa música de qualidade, refinada. E aqui eu estou falando não só na questão, não estou nem entrando na questão apenas teológica, confessional ou bíblica, né? De conteúdo. Estou falando até na questão artística também. Infelizmente, nós temos visto uma geração empobrecida nesse aspecto, né? Então é lamentável, é o tipo de música que muitas igrejas têm cantado por aí, sem conteúdo. E falando de igreja presbiteriana, né, que é a minha realidade,
Algumas têm trazido letras para dentro dos seus cultos que não apenas não estão de acordo com a confissão ou com as escrituras, mas ferem as escrituras, ferem a confessionalidade. E é lamentável que isso esteja cada vez mais presente e o senso crítico esteja mais ausente. E por isso que é importantíssimo refletir sobre isso nesse podcast. Você falou agora, Helena, no final da sua fala, sobre essa questão de como esse fenômeno que ambos, os dois aí, vocês dois comentaram, esse fenômeno as fraquezas do gospel, e aí você mencionou agora sobre essa entrada desse estilo de música nas igrejas presbiterianas, e aí a gente tem uma pergunta sobre isso já. Só que antes eu queria voltar a uma questão que inclusive foi mencionada, que é a questão dos instrumentos. Né, já ficou claro a questão do ritmo, da letra, e os instrumentos eles geralmente estão atrelados ao que se quer fazer com a música, né? Então, por tabela, a gente meio que infere algumas coisas, né? Do que vocês falaram acerca de limitações e restrições de ritmo, a gente já restringe alguma coisa de instrumentos também. Só que assim, eu vou falar da minha experiência, como eu apesar de ter bastante família aí na igreja presbiteriana, eu fui convertido na Assembleia de Deus. Então eu tenho bem essa visibilidade do outro lado, que é de acompanhar a questão dos instrumentos, que é basicamente muito discutida, principalmente na Assembleia de Deus, que eu fiz parte. Era discutido se certos instrumentos eram apropriados para o culto. E aí, depois que eu entrei na igreja presbiteriana, enfim, eu conheci algumas pessoas da fé reformada que também têm essa visão. E aí ficou meio esquisito para mim isso, porque eu pensei, poxa, se ambos discordam, né, sobre como deve ser feita a música no culto, os pentecostais têm um estilo de música muito mais leve, para pegar aí a nomenclatura do irmão Estênio. Eles têm esse jeito mais leve de fazer a liturgia deles, mas eles também consideram que alguns instrumentos não são próprios para estar ali naquele momento, de repente. E aí os reformados também já tentam manter um padrão mais clássico. Só que a gente vê que isso está mudando, né? Tá havendo uma tentativa de não sei se padronização seria um termo correto, mas está mesclando um pouco aí como é a música no culto. Já cada vez está mais parecido o culto de uma igreja presbiteriana para o culto de uma igreja Assembleia de Deus. E embora a unidade seja uma coisa que é valorizada na igreja cristã, eu não sei se esse tipo de unidade é uma coisa que a gente deva buscar. Eu não sei se a gente tem características próprias que devem ser mantidas, a gente tem instrumentos adequados para o culto de acordo com esses preceitos que a gente já mencionou. E aí eu sei que ficou meio ampla a questão, mas para especificar e ficar mais claro para vocês, eu queria saber se no entendimento de vocês, os critérios que compõem a música, no nosso entendimento aqui de um culto bíblico, de um culto cristão, se ele automaticamente limita alguns instrumentos a fazerem parte do louvor, ou se não, isso daí a questão de instrumentos não é limitada. Então, eu acho que não existe um estilo de música reformada. A música reformada, o que é? É a música bíblica. É só isso que a gente tem que esperar da música reformada, né? Então, você não pode pensar que a música reformada é só aquele estilo de música do século XVI ou XVII. Isso não é verdade. Então, o que eu esperaria quando alguém fala música reformada? Primeiro, uma canção bíblica e uma melodia adequada a essa letra. Uma melodia digna, né, da mensagem. Muito bem. Quanto aos instrumentos, pessoalmente, como a Bíblia também ensina, eu acho que a gente pode usar todos os instrumentos, porque todos eles pertencem a Cristo. Não existe nenhum instrumento. Aliás, quem começou esse negócio de instrumento foi a geração de Caim, né? Ou seja, foi o lado de lá que começou, né? Mas aí nós pegamos também, né? Nós pegamos, mas quem começou esse negócio foram os descendentes de Caim, não os descendentes de Sete, né? Eu acho que a gente poderia usar todos os instrumentos na igreja. Agora, como acertar isso na vida prática? Porque é verdade que alguns instrumentos escandalizam,
as pessoas. Então eu acho que cada comunidade local tem que ver quais são as suas possibilidades de usar instrumentos de maneira que não escandalize o outro, né? Eu acho que não dá para a gente colocar uma regra para todo mundo. Cada comunidade vai ver o que é possível. Sendo que a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, tanto no estilo de música quanto na questão de instrumentos. Há pessoas que viveram a sua vida separada de Deus, e essa vida às vezes foi marcada por um estilo musical, por um tipo de instrumento, por um tipo de ritmo. E que quando elas se convertem e elas vão para a igreja, e elas chegam lá e ouvem esse estilo com determinados instrumentos, isso as faz mal a elas. Sim. Elas se sentem mal. E eu não acho que a gente deveria dizer para essas pessoas, não, se virem agora, porque agora tudo é novo em Cristo. Não, eu acho que deve-se ter esse cuidado, né? Porque se isso está ferindo uma pessoa, você não pode tirar da mente, do sentimento, da lembrança de uma pessoa, anos e anos, né, de um estilo de vida que ela viveu. Então isso aí a gente tem que ter cuidado também, porque as pessoas ficam tristes com isso. Como eu falei, o povo brasileiro, por exemplo, eu sei que os nossos irmãos africanos, é próprio deles usarem os tambores, é próprio deles dançarem no culto, né? Então, veja, a gente não, para o irmão africano, isso não é irreverente, ou a dança não atrapalha o entendimento deles no culto, o culto racional, porque é tão comum para eles que é como andar para frente para nós, né? Isso não pode nem ser resolvido em nível denominacional. Eu acho que as igrejas locais é que tem que ver até onde elas podem ir, né? Eu sou de uma geração que forçou muito a entrada da bateria, mas eu hoje fico pensando, né? Quantos irmãos a gente não escandalizou nessa época aí, botando uma pressão muito grande para que esses instrumentos fossem usados no culto. Talvez hoje eu lutasse por isso, mas não com tanta gana como eu fiz há 30 anos atrás. Sim. E aí, Helena? Eu sei, eu concordo também, eu creio que a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando o Stênio mencionou essa questão dos africanos, por exemplo, né, é que para eles não quebra o princípio regulador, entendeu? Porque para eles faz parte deles, né? Eles usam aquilo ali. Para mim pode ser que no meu contexto quebre, por isso que eu acho que é importante observar, né, as comunidades locais e conhecer a realidade local. Eu vou contar uma experiência aqui, porque eu creio que o Stênio falou muito bem sobre esse assunto, mas há muito tempo eu conheci, foi a primeira vez que eu estive em Salvador, na Bahia, com alguns irmãos, e aí eu tinha uma música que estava tocando, uma música cristã e uma boa letra, e ela tinha um ritmo aquele ritmo, o pessoal chama, na realidade é samba reggae, mas o pessoal gosta de chamar de axé music, né, que é a versão deturpada do samba reggae, vamos dizer assim, ou samba reggae. Mas é aquela timbalada, né, que ficou mais famoso com aquele grupo. E aí eu perguntei deles lá, eu estava conversando, estava na casa de alguns irmãos, isso já tem acho que já tem uns 20 anos, e aí eu disse assim, poxa, tem um cântico tal, né, que é nesse ritmo, assim, vocês cantam aqui? E a resposta não foi nem assim, olha, essa música, essa letra, não, a crítica foi, não, a gente não canta aqui, porque esse ritmo para nós aqui é associado com a timbalada, que é associada com a obra das trevas, com aquilo que a gente repudia aqui, que a gente luta contra aqui em Salvador, sabe? Então, a música, o que para mim era assim um ritmo, vamos dizer assim, eu não estou nem falando do ritmo adequado ao culto, estou falando um ritmo que eu possa ouvir. Eu não me feria tanto quanto feria aqueles irmãos, né? Porque a associação deles
era diferente da minha, né? Então é importante assim observar isto, né? Há determinadas igrejas, comunidades, igrejas evangélicas, presbiterianas, que o instrumento que se toca lá é o piano, ou então no máximo um violão. E aí, de repente, eu vou para lá e digo, não tem problema nenhum, bateria também pode ser usada como instrumento de louvor ao Senhor. Não se trata assim de demonizar um instrumento, é isso que eu quero dizer, fazendo coro com o que Stênio colocou. Não é demonizar um instrumento específico, porque no passado o violão, por exemplo, que é o meu instrumento, né? Vou puxar aqui um pouquinho de sardinha para mim. Nosso instrumento, meu instrumento do Stênio também. O violão, no início do século XX, ele era considerado um instrumento mesmo de mandriões ou de vagabundos, né, para tocar em rodas. É isso aí. E quem resgatou a dignidade do violão, por exemplo, levando o violão para as salas de concertos, foi o grande André Segovia. E foi o maior, né, um dos maiores, se não o maior violonista clássico, não só pela técnica apurada que ele apresentou para o violão, mas porque pela importância que foi, ele deu dignidade ao instrumento, vamos dizer assim, ao violão. Mas até então o violão era um instrumento, vamos dizer assim, associado com isso, com malandragem, com bebedeira, e aí levar um violão para dentro de uma igreja seria um sacrilégio, né? Então, mas hoje em dia não, hoje em dia o violão já tem um aspecto clássico. No passado a guitarra, né, também tinha aspecto, guitarra é coisa do demônio. Eu acredito que não podemos, seria errado nós demonizarmos algo especificamente por causa dele em si. Nenhuma coisa em si mesmo impura, a própria palavra de Deus diz isto. Mas ela pode se tornar impura. Se naquela igreja, por exemplo, sempre foi assim, né, aquele piano, aquele violão, porque tem irmãos ali que prezam por aquilo que para eles, eu creio que eu estaria pecando e até agredindo aqueles irmãos e pecando contra aqueles irmãos, forçando-os a se renderem a uma bateria, a uma guitarra, algo. E aí, nisto aí, sim, aí a bateria poderia ser pecaminosa, não por causa da bateria, mas pelo aquilo que ela estaria causando no coração daqueles irmãos, né? Então, é importante, sim, prestarmos atenção ao instrumento nesse aspecto, né? Então, aí a gente chega numa altura aqui, numa parte da pauta, que é uma parte mais aplicada. Pegando todos esses critérios, todas essas questões que a gente já mencionou, o que as igrejas, e aí eu achei interessante a fala do irmão Stênio sobre a escala que ele acha que tem que ser tratada, que é a escala local, né, das comunidades locais. Então vamos tentar fazer um exercício aqui nessa escala, na escala de uma igreja local. Se uma igreja local aqui, vamos trazer para IPB, aqui, que é uma coisa mais perto da gente. Se uma igreja local, ela está passando por essas dificuldades que a gente já mencionou aqui. A liturgia, o culto, a parte musical do culto ganhou esse tom de leveza. Os instrumentos, eles estão sendo usados de forma inapropriada. A letra não condiz com a doutrina, com a confissão da igreja e todos esses demais problemas que a gente já mencionou aqui. Como agir, ou como reagir, não sei, a partir disso? E aí eu lanço essa pergunta em duas frentes. Tanto imaginando a situação de um membro, digamos que tem um membro nessa comunidade que está passando por essa falta de adequação, seja por motivos pessoais do seu passado, ou seja porque ele lê a confissão, lê a Bíblia e não consegue engolir aquilo ali. Então, primeiro, a situação do membro que está passando por isso, e por último, a situação de um líder. Vamos imaginar que um líder recém-empossado, recém-designado para aquela comunidade, ele chega e o quadro é aquele.
Então acho que seria interessante a gente tratar esse quadro aqui, hipotético, que certamente acontece por aí, para a gente fazer uma reflexão aplicada que os nossos ouvintes possam aplicar para si, tanto como membros ou se forem líderes, porventura. Acho que é uma reflexão proveitosa. O que vocês acham? Bom, falando do contexto, como você disse, que puxou a questão mais para a igreja presbiteriana, né, fica mais fácil de responder, na minha opinião. Porque na igreja presbiteriana do Brasil, por força de ofício, o pastor é o responsável pela liturgia da igreja. Então, o pastor é responsável não só pela ordem do culto, sobre como deve ser o culto, como até mesmo descendo as questões da escolha da música, que músicas vão ser cantadas, qual estilo vai ser cantado. Então, o membro da igreja que de alguma forma perceber algo na liturgia que não esteja adequada, seja ao símbolo de fé, seja o princípio regulador, seja a própria palavra de Deus, ou o próprio estilo da igreja, o que ele se sinta agredido, a primeira pessoa que ele deve procurar é o pastor, de maneira respeitosa, amável, e colocar para o pastor as suas questões, aquilo que está afligindo o seu coração. E eu acredito que um pastor sábio ouvirá a ovelha do Senhor e a pastoreará nesse aspecto, cuidará daquilo e naquilo que de fato estiver sendo errado, procurará o consertar. Em persistindo isso, claro que aí vem outras instâncias que o membro da igreja pode percorrer, que é escrever um documento ao conselho da igreja, mas aí a primeira pessoa ele já falou com o pastor, já viu, né? E aí ele quer mais, mas quero só destacar assim, a motivação deve ser a glória de Cristo, sempre, né? E buscando a paz da igreja. Isso aí deve nortear essas motivações. Sobre a questão do pastor, se o pastor chega numa igreja local, ele como ministro do evangelho, ele deve pastorear aquela igreja, que inclui inclusive os músicos, inclui algumas igrejas, é possível que o pastor chegue lá e os músicos, pelo fato de nunca terem sido instruídos propriamente, que às vezes alguns lugares, infelizmente mais lugares do que eu gostaria de acreditar, tem muitos músicos que eles mandam na parte musical da igreja, eles determinam qual é o tipo de música, qual o estilo de música, e às vezes o pastor quase que não tem nem voz, e o pastor às vezes até faz vista grossa aquela situação, desculpa a expressão, mas assim às vezes na prática. Mas aí cria uma cultura ali naqueles músicos. Mas o pastor que chega nessa igreja e encontra as questões ali erradas, ele não deve chegar ali dizendo agora, seja de um lado ou do outro, dizendo assim, agora vai ter bateria aqui, ou então agora vai tirar a bateria, ou então agora cheguei, eu vou mudar tudo. Não, eu creio que ele deve amar, em primeiro lugar, aqueles irmãos, pastoreá-los como... marcar encontros com eles, com aqueles músicos, com os cantores, ensiná-los os princípios de liturgia, ensiná-los qual é o tipo de música que glorifica a Deus, adequado ao culto, qual o estilo de música. Isso aí leva tempo, leva anos. Sim, às vezes leva. Daquilo que for pecado, vai cortar de imediato, mas com amor, com zelo, porque o interesse deve ser a glória de Cristo sempre, né? E o amor pelo zelo pela igreja. Então eu acredito que um pastor fazendo isso, ele vai conquistar o coração ali dos músicos com amor, e aqueles que não estiverem se adequando à luz das Escrituras e da advertência pastoral, sim, devem ser ouvidos pelo conselho e da igreja, mas isso aí já seria uma outra instância, né, de pastoreio também legítimo da igreja do Senhor, né? Então eu acredito que tanto em uma questão quanto a outra deve ser tratado sempre com a motivação correta e usando os mecanismos corretos, com amor, com zelo, mas com firmeza também. O que você acrescenta para a gente? Eu concordo com tudo o que o Heleno falou. É isso mesmo. Só lembrando que por exemplo, há líderes
Essa é uma triste realidade que eu aprendi com o tempo. Que não tem inclinação musical. Isso é uma coisa muito grave. Porque há líderes de igreja que não têm a mínima inclinação musical. Então essas pessoas, elas ficam indiferentes, elas não conseguem nem perceber quando uma música é boa ou ruim, porque a música parece que não penetra nos sentimentos dessa pessoa, ela é meio indiferente, e essa indiferença, ela está em muitos líderes, muitos. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem, porque quando a pessoa ela é musical, quando a música faz diferença para a pessoa, quando ela é uma apreciadora de música, ela vai fazer alguma coisa na comunidade que ela está, mas não são todos assim. Muitos são indiferentes. Eu acho que é aí que, por exemplo, o pessoal que já está na música assume a liderança total, né? Agora, quando o líder chega numa comunidade e o louvor está todo errado, o que ele tem que fazer? Discipular, dar uma atenção especial aos músicos para ensiná-los, porque se você chega impondo, mesmo que seja impondo o certo ou impondo a verdade, isso vai causar uma coisa muito ruim, não só para os músicos, mas na igreja, porque os músicos fazem parte de famílias da igreja, né? Então a imposição, mesmo do certo, nunca é uma coisa muito boa. Então eu acho que discipulado, o líder deve investir muito em reuniões de oração, em estudos da teologia dessa comunidade, em estudos bíblicos. Ele deve gastar muito tempo para testar se os músicos são realmente pessoas que nasceram de novo, que têm uma experiência de conversão realmente, que isso faz toda a diferença, né? Porque se uma pessoa é convertida, ela é pastoreável, ela é maleável, ela é tratável. Agora, se não, ela será uma pessoa que vai criar muitos problemas ali no meio musical da igreja. Isso é muito difícil. Então, eu acho que é isso mesmo. E como você falou, se um membro está percebendo que a música não está de acordo, ela deve procurar o líder e conversar com ele. É isso. É tudo através do líder. Mas eu acho que o Heleno falou tudo aí sobre o assunto. Para a gente finalizar, eu queria uma última palavrinha de vocês sobre uma questão que já foi tocada. Alguém falou, acho que foi o senhor, irmão Stênio, que falou sobre como a música também tem um papel didático na igreja. A gente falou bastante da função dela como adoração, me parece aqui que é o principal, mas eu gostaria de um último comentário de vocês para fechar sobre os outros benefícios, as outras funções que a música acaba exercendo no âmbito da igreja, né? Seja como o elemento didático, que foi comentado já, seja como um elemento de união, de unidade da igreja, porque o canto é congregacional, a igreja tem que estar próxima ali, alinhada, não sei. O que vocês veem aí que a música desempenha um papel importante dentro da vida comunitária, da vida de igreja? Bem, já está mais do que provado que uma música a pessoa não esquece, ela carrega essa música pela vida toda. Então, eu acho que Deus nos concedeu a música também por causa disso, porque ela é um fator poderosíssimo de nos lembrar dos ensinos e das doutrinas da palavra de Deus, né? Sim. Então, mas para isso, o compositor, por exemplo, ele tem que estar consciente disso, que ele vai compor uma música confessional e litúrgica, né? Porque a música sobre o carro de boi, ou sobre o cajueiro, ou sobre o canarinho, claro, elas podem falar, podem ter alguma coisa de Deus, algum ensino lá, mas vai estar muito diluído, né? Então, o compositor cristão comprometido com que a música seja um veículo da sua fé, ele tem que compor sobre os ensinos bíblicos. E a comunidade que aprende canções bíblicas, ela será muito mais abençoada, né? A pessoa vai carregar essa música com ela a vida toda, e nas horas
da dificuldade também, essa música vai subir ao coração dela e vai realmente ajudá-la. Mas aí, veja, é uma canção, é uma música com dignidade, com peso. A canção leve, ela só vai mexer com as emoções da pessoa, mas na hora do vamos ver, ela não vai ajudar em nada. Uhum. É isso mesmo. Eu acredito que a música deve estar toda ela centralizada na palavra, como a gente já repetiu aqui muitas vezes, né? Porque agora tem vários tipos de música. Eu acho interessante. A Bíblia, ela trata da nossa vida por completo, né? Uma totalidade assim incrível, né? Então nós temos músicas que elas nos ensinam, quando nós cantamos exaltando a Trindade, por exemplo, ela nos fala sobre qual o papel, né, da Trindade ali, a economia divina, né? Então o que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, qual é a obra de cada um deles ali, né, desse Deus maravilhoso, desse Deus triuno. Então ali é de edificação ou de ensino, né, para a igreja. Tem músicas vamos dizer, para nos motivar, como eu posso lembrar do hino aqui que eu já fiz referência, Ceifeiros da Seara Santa, né, que é um cântico que é cantado não para Deus propriamente, claro que Deus é glorificado ali, mas é um hino que eu canto para o meu irmão, Ceifeiros da Seara Santa, com pouco fracos sois, mas forte é Cristo vosso mestre, avante, avante, pois. Então quando eu canto isso para o meu irmão, eu estou cantando ali para o meu irmão, mas glorificando a Deus, dizendo assim, irmão, nós podemos até ter as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades, mas forte é Cristo, o nosso mestre, e Ele está conosco, então vamos avante. Então essa é uma música ali que estimula a igreja a missão que ela tem no mundo, né, de testemunho. Tem músicas que nos levam à contrição, à confissão dos pecados, músicas que são de louvor ao Senhor, da majestade de Deus, da glória do Senhor, músicas que falam de comunhão, né, são temas variados e que fazem parte, e tem músicas também que, quando nós cantamos uma música de exaltação ao Senhor, devemos fazê-lo com alegria. Então, sim, não é pecado, eu não acho que seja pecado nos emocionarmos com aquilo que, vamos dizer assim, quando eu sou tocado pela palavra. A música, ela não deve em si provocar um emocionalismo, né, barato e tal, mas ela deve sim, ela é um instrumento poderoso dado por Deus que pode nos fazer refletir sobre o meu pecado e sim, me fazer chorar, sim, também me fazer alegrar, sim, me fazer chorar de alegria quando eu penso no que Cristo, meu Salvador, fez por mim naquela cruz, e eu, um indigno pecador, ao mesmo tempo que eu sou tomado pela tristeza do meu pecado, eu sou tomado pela alegria da glória de Cristo, né, da beleza do meu Salvador e do quanto ele sofreu naquela cruz do Calvário. Sim, isto pode me trazer alegria, tristeza, e isso faz parte. Quando eu ouço uma mensagem das Escrituras de que ela está ali tocando, o Espírito Santo de Deus está de fato tocando o meu coração, isso pode também me levar às lágrimas. Isso é importante, falarmos das emoções. Sim, as emoções não devem ser banidas do nosso culto, mas elas não devem ser produzidas pelo homem. Essa que é a diferença, né? A música produzida, eu vou tocar essa música aqui para fazer o pessoal chorar, né? Vou fazer isso aqui para fazer o pessoal rir, né? Eu vou produzir uma alegria, né? Vou dizer assim, dê um sorriso, né? Agora para a pessoa. Não, isso aí é questão humana, né? Mas sim, nos alegrarmos, cantarmos com pujança, com alegria, um cântico de exaltação ao Senhor, é algo maravilhoso. Então acredito que essa dinâmica da música no culto deve estar presente, faz parte. O povo de Deus cantava, quando nós vamos para o saltério, né, nas Escrituras, nós vemos ali salmos que tem salmos que com certeza eram cantados com tristeza, né? Às vezes até há um indicativo do salmo lá, da melodia, né?
Mas quando se cantava às margens do rio da Babilônia, sentávamos e chorávamos lembrando de Sião, esse salmo não era cantado com alegria, era cantado com tristeza. E isso também faz parte do culto, né, ao Senhor. E tudo isso tem uma função, às vezes, didática, de motivação, de missões, de provocar a adoração, de levar o povo à contrição. E isto é maravilhoso, como o nosso Deus sabiamente estabeleceu tudo nas Escrituras, né? Já que estamos finalizando, né, não poderia deixar de mencionar algo aqui, da importância que por exemplo, o que principalmente a Igreja Reformada preza, né, é de olhar aquilo que a Bíblia manda fazermos. Não é dizermos assim, tem pessoas que dizem assim, mas a Bíblia não condena fazer determinadas coisas no culto. A Bíblia não condena determinadas... Sim, mas a Bíblia manda fazer. Né? Uhum. Isto era algo que norteava ali, que incomodava, vamos dizer assim, Calvino, né, principalmente, sobre o que a Bíblia, não é o que a Bíblia, se a Bíblia se cala, ela permite aquilo que ela manda. Esses elementos devem estar presentes no culto. Né? Ok, acho que eu já falei até demais. Não, que isso. De fato, a reunião pública para o culto de adoração é um meio de graça, né? Um meio de graça público. E se a música está dentro desse contexto, a gente pode entender a música como parte desse meio de graça. Então a gente pode sim pensar em todos esses benefícios que vocês mencionaram, e todos eles vêm do Senhor. É graça para a igreja, graça para o seu povo. Então a gente tem certeza que tudo isso veio de Deus para o nosso bem, para o bem do seu povo. Então aí nesse momento a gente vê que nas falas de vocês fica claro tanto o papel da música como algo que sobe, né, como a adoração a Deus, mas também que desce na forma da bênção dele, da consolação, do conforto, da edificação. Ensino, né? Da edificação, exato. Então é uma troca ali que o Senhor nos permitiu por meio desse elemento maravilhoso mesmo, que é a música. Então, com essas palavras de reflexão, eu agradeço novamente a presença de vocês, dos dois pastores, irmãos aqui que estão conosco. Muito obrigado pela disponibilidade, pela hora do tempo de vocês aí, que eu sei que não tá barata essa hora. Então, em nome de toda a equipe, espero que se foi prazeroso essa experiência, possamos ter conversas futuras. E se vocês quiserem dar algum alô, alguma palavrinha final, fiquem à vontade. Eu gostaria de dar uma palavra final, rapidamente aqui. Primeiro, parabenizar, né, o Cast Mister. Eu fico maravilhado de ver jovens como o Diego, e acredito que os outros também são jovens aí, que estão à frente desse ministério, né, e ter visto florescer no nosso Brasil uma juventude interessada na fé reformada, né, que é uma fé que procura centralizar tudo na obra de Cristo, nas Escrituras. Então eu fico feliz de ver esse esforço de vocês. Então, parabenizar, muito obrigado, Diego, meu primo querido e meu irmão em Cristo, por esse privilégio de participar deste podcast. E sempre que você me acionar, né, até por dever de família, eu tenho que atender. Mas e eu gostaria que o nosso querido Estênio aí falasse, né? O Estênio tem uma obra maravilhosa assim, que Deus deu para ele, né, de presente, que ele tem contribuído muito em levar a mensagem da palavra de Deus por meio gravado, né, com gravações, com composições maravilhosas, né? Faz tempo que eu sou admirador do trabalho do Estênio.
Então eu posso dizer que eu cresci musicalmente desde a minha adolescência ouvindo também o Stênio, o Edilson, que é o irmão dele. Eles são pessoas maravilhosas, que é um outro pastor presbiteriano, músico, mas assim, são compositores maravilhosos e outros amados que eu admiro, e eu gostaria muito que o Stênio também não deixasse de colocar aqui no podcast onde estão os seus trabalhos, as plataformas digitais, como adquirir as composições, e você fazendo isso vai estar contribuindo também com o ministério dele, da Selma, né, a sua esposa, com a propagação da boa música, da música que glorifica a Cristo. Então, eu tenho que dizer isso no instante. Diga onde que nós podemos conseguir as suas composições, meu irmão. Deus abençoe muito, queridos. Pronto, tá com o senhor, irmão. Tá bom. Obrigado, Heleno, pela lembrança aí, pelas palavras de incentivo, palavras abençoadoras. Bem, os meus CDs estão em quase todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, iTunes, enfim, em quase todas, ou talvez em todas. Agora, você, se quiser pedir alguma coisa ou convidar a gente para tocar, o e-mail é muito fácil, é cdstênio@gmail.com. Tudo junto, né? cdstênio, Stênio é com S mudo, cdstênio@gmail.com. E o meu canal no YouTube é Stênio Márcios Oficial. Ali você vai ter as minhas canções mais recentes, que quando eu acabo de compor, eu já coloco lá no meu canal, Stênio Márcios Oficial. Então ali tem quase todo o meu trabalho. Obrigado pelo convite, obrigado, Diego, obrigado pessoal aí do Cast Minister, obrigado. Deus abençoe o trabalho de vocês aí e estamos Amém. aqui. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Obrigado. Que bom, que bom, que bom. Todos os links vão estar aqui na postagem. Pessoal, ouça aí o trabalho do pastor Stênio, é muito bom, eu recomendo. E é isso aí, novamente agradeço a disponibilidade dos irmãos. E uma boa noite e até mais. Ok, um abração. Um abraço, Heleno. Tchau. Abraço, até mais. Grande artista vai fazendo seu trabalho.